E agora eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. E como estamos no mês da família, a nossa mensagem hoje é direcionada para as famílias e para as lutas que a mesma enfrenta. O tema da nossa mensagem é famílias imperfeitas. E vamos chegar a uma linda conclusão, que a Bíblia não tem nenhuma família perfeita para dar de exemplo. Interessante, né? Vamos ler a palavra de Deus com toda reverência e depois vamos orar e vamos fazer uma reflexão sobre o que a Bíblia diz sobre essas famílias imperfeitas. Diz assim, Gênesis capítulo 45, versículo 1 até o versículo 8, ok? Leiamos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantando a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e governador em toda a terra do Egito. Pode parar aí. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos. Obrigado porque podemos, Senhor, ler a Tua palavra, anunciar a Tua palavra e viver a Tua palavra. Obrigado porque podemos louvar a Ti. E obrigado porque a Tua palavra fala de uma forma tão profunda aos nossos corações. Ouve, Deus, o Teu povo e fala com a gente essa noite de uma forma poderosa. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém. Uma das coisas que eu acho mais legal na Bíblia e que mais mexe comigo é o fato que a Bíblia não faz questão de esconder os erros de ninguém. O que é uma coisa que se ela fosse ser reescrita, talvez os homens mudariam, né? Veja, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele cai em adultério e mata o marido da mulher. Difícil, né? Pedro, o pilar da igreja da Judéia, nega Jesus 3 vezes. Salomão se deita a mulheres de todas o mundo e acaba se contaminando com a idolatria delas. Abraão, o pai da fé, que acabava mentindo para se proteger. Olha que interessante. Os homens e as famílias mais citadas nos textos sagrados não são os homens e as famílias perfeitas que muitos de nós muitas vezes tentamos aparentar ser.
São pessoas limitadas e, naturalmente, famílias limitadas. E isso começa desde a criação. Lembra de Adão e Eva? Um dos seus filhos matou o seu irmão. Lembra de Noé, que amaldiçoou o seu filho só porque ele teve uma atitude impensada? Ou de Davi, que o próprio irmão violentou a sua irmã e depois o seu outro irmão o matou? Ou Salomão, o pai da sabedoria judaica, que não teve capacidade de ensinar Roboão, seu filho, o caminho básico da sabedoria, que é ouvir. Percebe? Quando nós falamos de famílias imperfeitas, famílias detalhadas de defeito, falamos não só das famílias bíblicas, mas das nossas próprias. Famílias limitadas, porque estão repletas de pessoas limitadas. Então a primeira coisa que eu preciso chamar a atenção aqui é que nós precisamos parar de querer ser a família modelo, porque a Bíblia não fez questão de apresentá-las. Elas não existem. Podem existir no Instagram, no Facebook, em qualquer outra rede social, onde nós só vemos o palco, mas não os bastidores da vida de uma família. E esquecemos que o palco não reflete a realidade da vida, e sim aquilo que as pessoas querem que a gente veja. Por isso é tão importante, no mês da família, falar sobre as famílias imperfeitas. Eu fiz questão de escolher uma das famílias mais complicadas que eu achei no Velho Testamento. Lembrando que o Velho Testamento ele está mais preocupado em dar informações históricas do que informações práticas, como os livros do Novo Testamento. Por isso a gente não acha tanto detalhes em relação a famílias no Novo Testamento. Mas a gente acha uma família complicadíssima aqui, que eu queria refletir com os irmãos. Podemos? Primeira coisa, eu preciso trazer o contexto aqui. Para quem não sabe, José, agora governador do Egito, ele foi vendido 17 anos antes, pelos seus próprios irmãos, para um grupo que estava indo vender escravos no Egito. Por isso essa narrativa. Não foram vocês que me venderam para o Egito, mas foi Deus que me trouxe para cá. Segunda narrativa que é importante a gente saber para contextualizar, é que esse menino, esse homem agora, passou por maus bocados no Egito. Foi preso, foi acusado injustamente. Ele era livre, se tornou escravo. Então não foram momentos muito legais que ele viveu. E terceiro, os seus irmãos tinham a concepção de que nunca mais os veriam. Por isso que o choque deles, quando se deparam com José, e ele sendo o próprio senhor do Egito agora. Uma vez entendendo isso, eu queria convidar vocês e pedir licença para não me apegar a esse texto, só voltar a esse texto no final da mensagem. Vamos agora, por favor, no capítulo 37, aonde começa tudo isso. Por que um irmão vende o outro como escravo? Já parou para pensar nisso? Você que é irmão mais velho, não responda. Olha que interessante, olha como começa esse negócio. Capítulo 37 de Gênesis, versículo 1. Habitou Jacó é o pai de José, tá? E dos seus 11 irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. Olha o papel do irmão mais novo, né? Interessante. Versículo 3. Ora, Israel, olha que interessante. Israel, ou seja, Jacó, Israel é o nome que foi dado a Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica, talar, de mangas compridas. Olha o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente.
Primeira coisa que nós podemos entender quando falamos de famílias imperfeitas é que muitos dos casos nós vivemos crises devido a um passado que molda a nossa vida. Para quem não entendeu, deixa eu explicar. Jacó, ou Israel, como foi dito, ele viveu isso que ele está fazendo na própria pele. Quando o texto diz que Isaac amava mais o seu filho Esaú, que era o irmão mais velho de Jacó. Enquanto a sua mãe amava mais a Jacó, que era um homem do lar, da casa. Então vejam bem, olha que interessante. Atitudes que são tomadas lá atrás, elas vão reverberar nas nossas vidas aqui na frente. Ensinamentos e criações mal elaboradas, princípios mal desenvolvidos, cuidados não tidos, podem gerar problemas efetivos na sua vida, na vida dos seus filhos e na vida dos seus netos. O que está acontecendo aqui é algo mal resolvido com o meu pai, e se a gente recapitular rapidamente, Jacó engana o seu pai, a ponto de sair fugido porque seu irmão queria matar, deixando seu pai trêmulo de nervoso, devido a ele ter roubado a bênção do seu irmão. Fica muito claro e nítido a resposta da atitude do pai em preferir um e preterir outro. E isso, por mais que ele tenha vivido isso de uma forma negativa, ele vai replicar isso na vida dos seus filhos. Para quem não lembra, Jacó teve 2 esposas. E cada esposa deu para ele uma outra concubina, uma outra mulher, que se tornou mulher dele. Jacó teve o seu filho José na sua velhice, da sua única esposa, que era estéril. E por isso, ele acabou desenvolvendo um carinho por esse filho maior. E demonstrando isso de uma forma gritante. Talvez nessa geração isso seja um pouco menos aguçado. Mas isso é algo muito comum na geração passada. É muito comum na geração passada alguns pais claramente demonstrarem um cuidado ou uma atenção maior para um filho. Bom, eu sou o filho mais novo, né? E quando você tem 3, são 3, né? Dizem que o pai prioriza o primogênito, a mãe prioriza o mais novo e fica o do meio sempre reclamando, dizendo que não tem ninguém para cuidar dele. É o caso da minha irmã Patrícia, que fica falando que meu pai é da Priscila, minha mãe é minha. E ela a gente chamava ela de adotada por causa disso. Mas qual é a realidade, irmãos? É que nós podemos, com muita facilidade, cometer erros que os nossos pais cometeram com a gente. E replicar isso na vida dos nossos filhos. E os nossos filhos, por falta de atenção, ou muitas vezes por falta de conhecimento, replica esses mesmos erros na vida dos nossos netos. E assim vamos repetindo erros atrás de erros. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, que famílias imperfeitas não são necessariamente resultados de erros e limites nossos, mas também podem ser influência de erros passados. Mas isso também não anula o fato dos erros de José. Vejam bem, José era um X9. Quem gosta de X9? Quem é lá de Caxias sabe, né? X9, ninguém gosta de X9. X9 é aquele que conta, tá? Para vocês que estão aqui me ouvindo. É aquele que conta as coisas para os outros. As coisas erradas que a gente faz. E olha que interessante. Além de ser alguém que leva as informações ruins dos seus irmãos, ele era um sonhador. Quem é que gosta de sonhador? Ele teve um sonho e resolveu falar para os seus irmãos. Irmãos, assim, peraí, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Eu tive um sonho, e no meu sonho vocês estavam se curvando diante de mim. Difícil esse negócio, né? Então você vai reinar sobre nós, José. E olha que interessante. Se a gente for um pouquinho mais para frente,
quando os irmãos decidem matá-lo, no versículo 19 e 20, olha só o que eles vão dizer. José está vindo de longe, e os irmãos vão olhar ele de longe e vão dizer, e diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Olha que dureza. Olha que complexidade que estamos vivendo aqui. Um pai que preferia um filho. Os irmãos que perceberam isso passaram a odiar o seu irmão por causa disso. Um menino jovem, insensato, cometia ainda mais alguns erros. Seus irmãos começaram a odiar. E então eles decidiram matar o seu irmão. É o que nos leva ao segundo ponto. O terceiro ponto dessa mensagem. Sentimentos acumulados geram atitudes desproporcionais. Quando nós não aprendemos a lidar, a colocar bem, a resolver bem aquilo que está se acumulando, normalmente nós tomamos atitudes, pesamos muito mais a mão do que deveríamos pesar. O que deveria ser resolvido com uma conversa, olho no pai, eu falei, pai, esse negócio de você ficar dando coisa para o José, vai dar errado aí, hein? Foi resolvido o seguinte, ele tem sonhos, vamos enterrar esses sonhos dele, vamos matar esse menino. E aí nós começamos a perceber que nós estamos falando, irmãos, de um dos patriarcas da história de Israel. Deste homem surgiram as 12 tribos de Israel. De uma delas, chamada Judá, veio a descendência de Davi, rei de Israel. E de Davi, da descendência de Judá, veio Jesus, o nosso Senhor. Então olha que interessante, de uma família completamente desestruturada, Deus faz coisas extraordinárias. Então, o terceiro ponto nos chama a atenção para os cuidados que precisamos ter para com os sentimentos que acumulam. Cuidado. Cuidado com as palavras atravessadas que você não coloca, não passa limpo. Cuidado com os sentimentos que você vai deixando acumular. Porque eles podem gerar atitudes que você vai se arrepender profundamente no seu futuro. E eles podem destruir uma família. Agora, pastor, já entendi que as famílias não são perfeitas, já entendi que tem um monte de coisa que a gente precisa aprender, mas como é que eu trago isso para a minha vida de uma forma a não viver esses traumas e essas tragédias? Queria agora te convidar a voltar ao texto que lemos, para aprendermos com José as dicas que José nos dá para lidar com as imperfeições da vida. Versículo 3 diz assim: e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda o meu pai? Já parou para pensar que José podia estar com todo o ódio dele no coração dele? Porque foi roubado dele 17 anos. Já parou para pensar que José poderia estar planejando se vingar dos seus irmãos desde o primeiro dia até o final? Mas qual é a primeira coisa que José fala quando ele se apresenta como José? Meu pai ainda está vivo? E isso precisa ser cravado nos nossos corações. Nós precisamos desenvolver claramente nos nossos corações um conceito de prioridades. O que é realmente mais importante? O que é mais importante para você? O que é realmente importante para você? Porque depois de 17 anos longe do seu pai,
17 anos distante dos seus irmãos, parece que José chegou a uma conclusão. O meu amor pelo meu pai, pela minha família, o que eu sinto por eles é maior do que a minha vontade de me vingar, é maior do que a minha compreensão de justiça, é maior da minha leitura de vida. Isso é uma coisa que nós temos perdido nos dias de hoje. Pessoas têm deixado de se relacionar com os pais e irmãos por uma questão da vida, porque o ego ficou maior do que a sua forma de enxergar o outro. O seu coração, o meu coração, às vezes fica tão magoado que esquecemos quem é a pessoa que está do nosso lado. E quão valiosa essa pessoa, quão importante ela é. E que se pudéssemos ir no futuro e voltar dele, perceberemos que aquele ali fez muita falta. Um pai, uma mãe, um amigo, um primo, que às vezes largamos de mão devido a uma atitude tomada. E quando o tempo passa, a gente percebe o quanto aquilo faz falta nas nossas vidas. O quanto que o distanciamento nos isola muitas vezes. Vive meu pai? Meu pai está vivo? Tenha claramente uma compreensão do que é valioso para você, para que você possa medir o quanto vale isso. Vale deixar de conversar? Vale nunca mais olhar na cara? Porque esse homem viveu coisas muito difíceis. Fez questão de demonstrar para os seus irmãos que ele tinha uma leitura diferente do valor dos irmãos, do seu pai, para ele hoje, naquela época. A segunda coisa que eu aprendo com José, e isso a gente, como cristão, tem que acreditar. Sabe o que é? Deus age apesar das dificuldades, das imperfeições do outro. Vocês lembram de Paulo em 2 Coríntios 12? Paulo em 2 Coríntios 12 diz que ele teve uma grande visão, ele foi levado ao terceiro céu, ele teve uma grande visão e foi colocado um espinho na carne para que ele não se tornasse soberbo. E 3 vezes ele roga ao Senhor para que tire esse espinho, esse enviado de Satanás a esbofetear a sua face. E a resposta de Deus é: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós, como cristãos, precisamos entender que apesar dos limites do outro, dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, Deus age apesar disso. E muitas vezes, como José nos lembra aqui, ele age no erro do outro. Para livramento, para salvação, para restituição, para recuperação. E não seria difícil observar muitos personagens bíblicos que vão começar a observar que muitas vezes quando alguém nos fez mal, Deus usa isso para o nosso bem. Deus pega isso e de alguma forma gera coisas positivas através disso. A grande questão é como usar essa compreensão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e acreditar nesse negócio. Acreditar que se você vendeu alguma coisa e não te pagaram, de alguma forma, isso pode causar coisas positivas. Que se alguém te fez o mal de uma forma indevida, Deus pode usar isso de alguma forma, não só para te abençoar, mas para tocar, para transformar, para moldar aquela pessoa a uma nova realidade. Infelizmente, parece que nós não acreditamos mais que mesmo que alguém nos faça um mal, existe um Deus que pode transformar isso em bem. E isso é um pouco estranho para a igreja cristã. Isso é um pouco estranho para nós que somos discípulos
discípulos de alguém que nos salvou morrendo. Percebe? Que a dor de Cristo nos salva. Isaías 53. Ele foi esmagado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Se a gente não consegue entender que Deus transforma bem em mal, precisamos anular a cruz de Jesus, porque foi o mal feito em Jesus que foi transformado em bem para nós. Foi a dor de Cristo que nos dá a salvação, a libertação dos nossos pecados. Por isso, quando vamos caminhar, olha o que José diz: não foram vocês que me venderam, foi Deus que me enviou. Não foram vocês que estavam agindo nesse ato. E para isso você precisa ter uma leitura muito coerente do todo. Obviamente, José chega a essa conclusão quando? Quando ele está na prisão lá de Potifar? Não, né? Obviamente não. Quando ele está trabalhando lá para Potifar, a mulher dele dá em cima dele, ele fala não, a mulher manda prender ele, e aí ele fica assim, gente, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso aqui? Mas é depois que o quadro vira, ele percebe que virá fome durante 7 anos, só tinha passado 2, sua família já estava passando necessidades. Ele fala assim, por isso Deus me enviou. Para a gente chegar a isso, só consigo ver uma linha base para isso. Precisamos confiar em Deus. Ponto. Precisamos confiar em Deus que o momento que estamos vivendo não é o ponto final. Precisamos confiar em Deus que por mais que o cenário esteja estranho, esteja duvidoso, esteja crítico, esteja desastroso, Ele ainda está no controle de todas as coisas. E talvez esse seja o maior desafio da igreja cristã nos dias de hoje. Reconhecer em Deus aquele que tem todo o controle. É impressionante como que a Bíblia faz questão de afirmar repetidas vezes isso. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Vamos lembrar rapidamente aqui? Isaías 1:6. Desculpa, 6. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Lembrando que quando morria um rei, não era igual quando morre um presidente, não, que assume o vice, não. Quando morre um rei, tudo vira um caos, porque não sabe quem é o próximo, se vão matar a família dele toda, se não vão. Ou seja, quando tudo vira um caos, Isaías vê Deus sentado no alto e sublime trono. Vamos lá para Apocalipse? Apocalipse é perfeito, porque tem as cartas das 7 igrejas. E as cartas das 7 igrejas são cartas catastróficas. Olha, vocês vão sofrer perseguição, vocês serão abatidos, vocês serão perseguidos, mas quem for fiel até a morte vai vencer. Olha, vocês são fracos, vocês vão ser perseguidos pelo diabo, mas quem ficar fiel até o final vai receber um novo nome. E depois de todo esse cenário catastrófico, apocalíptico, né, que é o nome do livro, João vai até o céu. E quando ele chega no céu, ele vê o Senhor assentado em um trono. E 24 anciãos diante dele, adorando ele. Deus nunca perde o controle. E isso é importante para nós, de uma família imperfeita. Sabe por quê? Porque apesar das nossas imperfeições, Deus tem o poder, a capacidade e o domínio de agir na sua família. Você crê nisso? Amém? Você acredita que Deus pode atuar em meio ao caos? Você acredita que Deus pode transformar pessoas perdidas, cegas, surdas,
e torná-las pessoas que conseguem ver e ouvir e agir de acordo com a palavra e com a vontade dele. Porque essa é a base do cristianismo. Crer que o nosso Senhor sempre estará no controle. E para isso, podemos gastar bastante energia e dedicação em confiar em Deus, conhecer a Deus e crescer em intimidade com Deus. Nesses 17 anos que ele viveu depois no Egito, ele viveu N experiências com Deus. E foi tratado, moldado e preparado para se tornar o governador do Egito. Não espere uma família perfeita, ela nunca vai existir, tá, irmãos? Ela nunca vai existir. Não espere um casamento blindado, tal coisa também não existe. Por mais que afirme, categoricamente, até escrevam livros, isso não existe. O que existem pessoas que confiam num Deus que nos transforma, que transforma os nossos parceiros e parceiras, transforma os nossos filhos e filhas. É um Deus que cuida, que protege, é um Deus que sustenta tudo em suas mãos, como diz Hebreus capítulo 1. E por isso é tão importante sermos realistas. Famílias imperfeitas, nossa realidade. Mas temos um Deus perfeito, que nos molda a sermos igual a Ele. Que Deus te abençoe, que possamos crescer e nos aprofundar no conhecimento desse Deus e acalmar o nosso coração, porque muitas vezes ficamos tão ansiosos para atingir um conceito de família ideal, que esquecemos que esse negócio não existe mesmo, que estamos caminhando e sendo moldados todos os dias, cada vez mais tratados para a honra e glória do nosso Deus. Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos. Muito obrigado, Senhor, porque podemos aprender de uma forma sincera e real sobre a Tua palavra e a Tua vontade. Senhor, nos ajuda cada vez mais a ouvir a Tua voz e a viver para o Senhor. Pai, nos ajuda a entender as lutas que vivemos, as batalhas ferozes que travamos, e que cada um aqui que representa uma família possa sentir, ó Deus, o Senhor dizendo: calma, vai dar certo. Santo Deus, nos ajuda cada vez mais a ouvir a Tua voz. Perdoa a multidão dos nossos pecados e nos ajuda a viver uma vida para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos e agradecemos, porque Teu é o reino, o poder e glória para sempre. Amém.